Olá, já estamos de volta ao vivo com você, manhã de segunda-feira. Agora falando sobre a mostra Inclusão em Foco. Estou recebendo a Roseli Bonfante, psicóloga, querida amiga, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Chico, tudo bem, não tudo veio ótimo. sozinha hoje, é? Não, hoje eu não vim sozinha, eu já trouxe reforço. É mesmo? Como é que é o nome do reforço? O nome do reforço é Kleber. Kleber. Eu finalmente conheci o esposo da Roseli, prazer de conhecê-lo pessoalmente. Já fiz todos os elogios possíveis, viu? Já falei, boa sorte, porque ele vai ser papai daqui a uns meses. Eu acho que ele vai entrar em forma nesses próximos meses. Vai, me ajuda. Bicho vai ser tenso. E também a Denise Dolejal, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Tudo bem, Denise? Como é que você está? Olá, bom dia, tudo certo? A gente veio falar mais um pouquinho da amostra. Exatamente isso. Como é que está teu irmão? Esses dias ele postou, o irmão dela postou lá o comunicado oficial da aposentadoria dele. Isso. Como a gente é, né? Eu estudei com teu irmão quando éramos adolescentes, saindo da adolescência para a fase adulta, no Senai, né? Fizemos um curso juntos. É isso mesmo. E aí, lembrar disso, lá daquele ano, de 1981, por aí mais ou menos. E agora ver o cara postando lá, estou me aposentando, dá um negócio na gente também, né? Não é só nele. Não. Mas manda um abração para ele. Pode tá? deixar será dado. Que legal. Vamos lá. Mostra Inclusão em Foco. A gente já falou desse assunto e está chegando. Quando ela acontece? Então, a mostra, a gente veio falar aqui que a gente estava ainda planejando a programação. Exatamente. Né? E hoje a gente está retornando para falar justamente da programação do que vai acontecer no dia. Vai ser no dia 21 de setembro agora, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, vai até às 20 horas, com o final às 21 horas. Certo. Uma programação bem repleta, bem variada, com a temática da pessoa com deficiência. Com deficiência ou necessidade? O que a gente usa da forma correta? Hoje a nomenclatura é a pessoa com deficiência. Com deficiência. Isso. Muito bem. E a gente sempre volta ao mesmo ponto de que é o outro que tem a deficiência. Bem, o outro, nesse instante, está com uma deficiência, coisa que poderá também acontecer com a gente, Isso. com a família da gente, alguém de nossa família, por uma questão de nascimento, por uma questão de acidente, por uma questão de Até da própria idade, doença porque adquirida, e nós, no futuro, por uma Isso, questão as de idade limitações também. vão chegar. As né? limitações vão chegar. Então, é um assunto que interessa a todos, não é Sim. isso? Bem, quando vocês estiveram aqui, vocês a gente não pode passar ainda a programação, porque é necessário ver qual é a necessidade que será apresentada das pessoas que irão participar, das sugestões das pessoas que fazem parte disso, para que a gente possa montar a programação. Então, já vi que a necessidade já foi apurada, já foi demonstrada e a programação já está pronta. Vocês dividiram mais ou menos alguma coisa para que eu possa saber quem vai falar do quê? Não, não livre. dividimos É nada, livre? é livre. É livre como a nossa amostra, assim, Muito né? bem. Por isso que a gente não tinha a programação, nada para apresentar ainda, porque ela é aberta ao público. Então, quem quiser, quem tiver qualquer coisa que trate sobre a pessoa com deficiência, é livre para ir lá apresentar. E a amostra no ano passado já surpreendeu, né, o Conselho pela quantidade de pessoas que se inscreveram, tanto para mostrar, para fazer oficina, para fazer apresentação, quanto para as pessoas que foram fazer a visitação. Então, e esse ano, mais uma vez, a mostra surpreendeu, né, muito mais pessoas se inscreveram, teve pessoas que queriam fazer a apresentação de manhã e à tarde, não foi possível, porque a mostra estava tão... Uma procura muito grande. Isso, e a gente queria dar a possibilidade de todos se apresentarem, então ficou, como a Denise colocou, muito diversificada, é a inclusão acontecendo. Legal. Né? Vamos ponto a ponto, um ponto para cada uma, pode ser? Pode. Para ninguém ficar bicudo no final. Ninguém ficar de mal. Ela falou mais do que eu aquele dia. Vamos lá, começamos contigo, já estás com a Tá Vamos lá, certo. começando. Então, eu vou falar, Chico, da abertura, né? Então, a abertura será às 9 horas da manhã, a gente vai ter a mesa de abertura com as autoridades, presidente de todos os conselhos do município. Depois disso, a gente vai ter a apresentação da APAE, né, o coral da APAE, as crianças da APAE que vão apresentar. Terá a apresentação de uma turma do 6º ano da escola CEPLAS, que irá interpretar o hino de Rio do Sul em Libras. Certo, Muito legal. bonito. Tudo isso lá no Bloco G. Certo. Porque a mostra ela vai acontecer em lugares, em espaços diferentes. Em vários pontos dentro da unidade. Isso. E isso tudo que eu vou falar aqui é ali no Bloco G, no palco aberto, que a gente chama, né?
Então, depois, lá próximo das 10 horas, vai ter o Bruno Becker, né, que ele vai falar um pouquinho sobre a vida da pessoa com deficiência de uma maneira descontraída, como ele mesmo coloca. O Bruno é menino lá de Vidal Ramos, é esse? Não, o Bruno Becker, ele é um cadeirante e ele mora em Atalanta. Certo. E ele trabalha em Rio do Sul, aqui na empresa o de Bruninho, Correios. oh meu Deus do céu, como é que eu confundo? HD completo, o Bruninho, para-atleta, fantástico. Ele menino. já venceu vários campeonatos de natação aqui no Brasil e já também no vivo exterior. Comigo. Isso. Exatamente, fantástico. Isso. E aí o Bruno foi o único que nós conseguimos colocá-lo em 2 momentos, né? De manhã e à tarde. Então, ele vai estar ali por volta das 10 horas e à tarde às 14 horas também. Vale a pena. Vale a pena ir lá ouvir o que o Bruno tem para contar para a gente. Fantástico. Depois, próximo das 11 horas, terá uma apresentação ainda no palco com a Alcileia, né, que é lá de Rio do Oeste, da Associação de Pais e Mães da Pessoa com Deficiência Intelectual e Autismo. Sim, ela faz um trabalho fantástico. Fantástico. Ela está, assim, acontecendo em Rio do Oeste. Um grande beijo para a Alci, minha querida amiga também. Depois, ao meio-dia, a gente terá um intervalo. Voltamos às 13h10, 13h15, com a abertura. Daí vai falar a Marisete, da Unidade, que hoje é a vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. À 1h15 vai ter uma palestra, o direito da pessoa com deficiência no acesso ao benefício da prestação continuada, com o pessoal do INSS. Certo. Depois, às 14h, vem o Bruno Becker novamente. 2h15, 14h15, mais uma apresentação do Coral da APAI. 14h30, Ensinar Aprendendo com a Diversidade, Inquietações e Evidências no Ensino da Biologia, com a professora Sandra Aparecida Santos. 15h30, o pessoal do CIEE, Portas Abertas ali, né? Vai ter uma apresentação, um painel de discussões de práticas inovadoras para a inclusão no mercado de trabalho. Muito legal isso aqui. 4h30, palestra sobre a inclusão social no trânsito, com o querido Evandro, né, da Guarda Municipal. Depois vai ter um tempo ali para o pessoal visitar, porque a Denise vai falar dos estandes, né? 6h45 a gente reinicia para o período noturno. Então, vai ter a apresentação da Tayla, que também é a menina com deficiência visual, e ela vai cantar para a gente. Ela canta lindamente. 6h45, mais uma fala da nossa presidente, a Denise. 7h da noite, uma palestra, Inclusão no Mercado de Trabalho e Assistência Social. E às 20h, então, a gente fecha com o nosso amigo, o Marcos Petri, né, com a palestra Evidenciando Potencialidades. E a gente já pediu para ele cantar para a gente também, porque ele canta maravilhosamente bem, né? E essa é a palestra de fechamento dessa mostra, então. Legal, muito show. Isso tudo só no espaço, né? Programação para um dia inteiro, só no local. Só no espaço do palco aberto. Mas nós teremos, além do palco aberto, o que mais, Denise? Então, nós vamos ter vários estandes para visitação durante todo o dia. Então, nós vamos ter o simulador de efeitos da velhice, que já esteve ano passado, fez muito sucesso. Assim, tinha pessoas lá em fila para poder utilizar. Para entender melhor, é como se fosse uma roupa que a pessoa, ao vestir, ela tem as suas limitações. Pode ser um jovem totalmente perfeito, cheio de saúde, mas com aquela roupa ele tem limitação para andar, para sentar, para subir escada. Usa um óculos também, diminuindo a questão da visão. Então, ele se vê com lá seus 80, 90 anos. Você sabe que essa semana, não nessa semana, começou hoje, mas semana passada, não sei se foi quinta, sexta ou sábado, acho que foi quinta ou sexta. Eu estava lá na Rádio Mirador e lá tem um vidrão, tu viste, né? Um imenso. Você vê todo o centro aqui, o que acontece. Eu estava vendo uma senhora sair do Correios, aqui de Rio do Sul, e o Correio tem rampa agora. E ela resolveu ignorar a rampa e descer pela escada. E quase que ela se estabacou todinha. Dá para ver que ela tinha dificuldades de andar. Muitas vezes existe a condição para que a pessoa possa acessar o local de uma maneira segura, e a pessoa às vezes é meio teimosa. Ela fala, também eu não sei se vocês vão pedir, é um bom tema para talvez o ano que vem, da pessoa que tem essa necessidade, essa deficiência, entender isso e aproveitar aquilo que hoje tem à disposição, que são as rampas, os pega-mãos, essas coisas todas, para que ela possa cuidar das... Porque eu olhei para ela, se ela cai e olha que ela andou ali,
Cara, ela deu uns 5, 6 passos para frente, sabe aquele passinho de... E eu na janela torcendo, não cai, porque ela ia cair na calçada, podia cair até na rua. E ela foi se equilibrando, e eu fui torcendo, e ela não viu, só o único que viu. E ela entrou, conseguiu se equilibrar e parou. Porque se ela cai de joelho, quebra uma rótula, cara, ela se incomoda para o resto da vida. Seria um bom tema para a pessoa entender e aproveitar essas situações que estão colocadas à disposição. E até mesmo assim, a gente sempre procura ver da pessoa com deficiência quais são os pontos fortes dela, o que ela pode, né? Mas ela também tem que saber conviver com as suas limitações. O que não pode, né? Isso, e saber dizer, ou não, aqui eu não posso, como ali o exemplo da eu não posso descer pela escada, então eu tenho que buscar uma rampa. O trajeto é um pouquinho maior, mas eu tenho que me adaptar a esse novo trajeto, né? É uma questão realmente até mesmo de mudança de pensamento, né? Exatamente. A gente fala muito dos outros para aceitar, mas nós também temos que aceitar nossas limitações. Vamos lá com calma, aceitar limitações não, aceitar e conviver com isso. Aceitar limitação, muitas vezes não, às vezes a gente precisa enfrentar as coisas, mas cuidado para não ter um acidente, para não ficar pior, que já está meio complicado. A gente tem que ser prudente, né? Prudente, boa palavra, obrigado. Vai, isso, vamos continuar lá vamos com os lá. stands. Nós vamos ter também um carro adaptado, que a Motocar vai colocar para nós lá durante todo o dia, onde a pessoa com deficiência ela vai poder ter o acesso ao seu carro, né? Então, ela vai poder também fazer autoescola e depois, futuramente, comprar o seu carro particular. Então, e ter a liberdade, né? Isso, Isso é fantástico. Que isso, assim, dá para a pessoa com deficiência que tem condições de dirigir essa mobilidade, sem precisar ficar na dependência de um parente ou de um amigo para poder se locomover. E também a questão do próprio sistema coletivo de transporte, né, os ônibus. Então, que nem todos têm ainda adaptação, que às vezes também dificulta esse trajeto. Nós vamos... Desculpa, sabe essa questão do ônibus? Eu até passei por jornalismo, acho que o jornalismo vai fazer alguma coisa. Para tu ver como esse leque de pessoas com deficiência é muito grande. Entrou em contato com uma telespectadora nossa, eu passei o assunto para o jornalismo fazer uma matéria, de que ela tem dificuldade de passar na catraca do ônibus porque ela está com sobrepeso. E ela se sente avexada, porque eles estão cada vez mais estreitos, essas catracas, e ela, toda vez que vai passar, ela se sente menor, diminuída. É uma coisa complicada, para tu ver que interessante. Sim. Outra coisa que nós vamos ter também, que a APAMES, como já foi falado, né, ela vai estar lá também apresentando trabalhos da APAMES, com um stand lá durante todo o dia. O pessoal do Fiesc, do CIEE, também vão estar lá, com exposição de artes e materiais. O Núcleo de Atendimento Multidisciplinar, o NAM, aqui de Rio do Sul, né, vão apresentar o tema Magia dos Sons. É um projeto de consciência fonológica na educação infantil. Nós vamos ter também a Guarda Municipal realizando tanto a confecção de novas carteirinhas ou a renovação de carteirinhas de pessoas com deficiência ou idosos lá durante todo o dia. Então, né, o que precisa ter, eu vou deixar a dica aqui, quem precisa renovar ou fazer a sua carteirinha, é uma foto 3x4, comprovante de residência e o laudo médico indicando o CID, né, que é o código lá do médico. É muito interessante, muitas vezes nós temos vagas para idosos na cidade toda, em locais públicos e privados também. Mas é necessário ter uma identificação também nesse carro para que a pessoa não seja multada, para que o pessoal da guarda ou da polícia militar entenda que aquele carro que ocupou a vaga realmente é uma pessoa com necessidade, com deficiência, ou por idade, né, ou por deficiência física, seja o que for. Essa carteirinha é uma identificação também, né? Isso, eu queria só fazer um apelo também para as pessoas que não têm nenhuma deficiência e que não sejam idosos, que busquem a sua vaga. Porque, às vezes, eles estacionam, daí a desculpa mas é só um minutinho. Só que, nesse minutinho, às vezes, é uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa que quer acessar a vaga e não consegue. Tem uma peça publicitária, acho que essa, se não me engano, e que foi feita uma ação muito inteligente. Eles pegaram um estacionamento inteiro e, em todas as vagas, colocaram cadeira de rodas. Foi feito isso uns 2 anos atrás, aqui em Rio do Sul. Foi muito interessante isso, para que a pessoa sentisse, né? O que eu sinto quando alguém invade uma vaga que é destinada para a minha pessoa é o que o idoso ou a pessoa com deficiência sente quando alguém ocupa a vaga de maneira desnecessária. Isso mesmo. Então, nós vamos ter também outro stand da Secretaria Municipal de Educação, que também vão expor artes e materiais utilizados na sala de atendimento e educação especializado, né, da Rede Municipal de Ensino. A PAI também com exposição de artes e materiais da Raquel Dimas, que é lá da escola da PAI mesmo. A GERED, que é a Gerência Regional
Nacional de Educação, com orientação e exposição. O pessoal da arquitetura vai apresentar também um estande com acessibilidade e inclusão, com o Otávio Tambosi, a Maristela Polese e a Laís Machado. Legal. O NOPNI, que é o Núcleo de Orientações a Pessoas com Necessidades Especiais da própria Unidade, também vão expor materiais, tecnologias assistivas. E o CRAS daqui do município, né, eles vão também apresentar alguns materiais. Nós temos também um outro momento com as oficinas, que vão estar simultaneamente das 10 horas até as 17 horas. O tema primeiro é ver além do olhar. Então, o objetivo dessa oficina é identificar as diversidades de sensações que podemos perceber no ambiente sem o sentido da visão. Eu pude participar o ano passado dessa oficina, assim, realmente algo surpreendente. Os nossos olhos estão no tato. Então, e a nossa mente, no momento que você coloca o teu tato em determinados objetos, a imaginação vai a 1000. Uhum. Como a gente vê, fica assim, tu imagina várias coisas, mas eu fico imaginando para quem nunca viu e pegar aquilo. O que deve passar na cabeça Como dessa ela imagina pessoa? Aquilo que ela nunca viu, né? Exatamente. Tem pessoa que já nasceu com deficiência visual, pegaram alguma coisa, mas isso aqui é um telefone. Mas como você... Imaginar esse aparelho, né? Uma coisa fantástica. Ou pegar uma fruta, pegar algum objeto assim mais pontudo, mais áspero. Então, o que passa na visão, na mente dessa pessoa, né? Uma sensação, eu recomendo, assim, Legal. Realmente foi muito bom. Nós vamos ter também uma outra oficina que vai ser os jogos psicomotores, desenvolver através de jogos e circuitos atividades adaptadas para o público, né, com deficiência. Então, também é algo bem legal. A terceira oficina são estratégias que contribuem no processo de aprendizagem escolar, com a Elaine, do Centro Educacional Ricardo Marque, deixa eu ver aqui, e o Centro Educacional Pedro dos Santos. A outra oficina é orientação para os pais sobre a educação dos filhos. Então, vai ter a psicóloga Lenir lá na sala 104, abordando algumas orientações. A oficina 5 são as portas abertas Rio do Sul, com a elaboração de currículo no laboratório de informática. Às vezes, a pessoa com deficiência ela fica um pouco inibida de procurar um emprego porque ela não sabe fazer o seu currículo. Então, nós vamos ter esse laboratório para poder orientar a pessoa... Pessoas com deficiência. Isso, isso. Outra oficina seria qual é a saída? Orientação financeira para o futuro. Então, o economista Tercílio vai estar conosco para as pessoas que querem também aprender a poupar, né? Pensando no futuro. E a outra oficina é diversão e alegria com bolinhas de sabão, onde o Roberto Maffli vai estar lá também no espaço da escola infantil, trabalhando um pouquinho isso também. Legal. Isso acontece o dia inteiro? Durante o dia inteiro. Deixa eu só comentar que essa oficina das bolinhas de sabão, ela vai acontecer no horário das 17 horas. É só no tempo da saída ali dos alunos escola, da Unidade, né? E a da Portas Abertas, a elaboração do currículo, às 10 horas terá um grupo e às 14 horas outro grupo. São as únicas duas oficinas que vão acontecer em horários diferentes. Específicos, né? As outras acontecerão do horário das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Vão se repetindo, né? Vão se repetindo, isso mesmo. Essas têm o horário específico. Exatamente. Né? Muito legal. Cheio de atividade. Mais alguma coisa? O pessoal, eu quero colocar que o pessoal da Fundação Cultural vai estar lá. A HD está quase. Esqueci a palavra. Da Fundação Cultural vai estar lá fazendo um monte de atividades bem legais também. Então, brincadeiras, o tempo todo ali interagindo com o público que tiver. Por ali terá o salão de exposições, que é bem ali na frente no bloco G, então vai ter o pessoal expondo material, quadros, enfim, né, que pessoas com deficiências produzem. Então vai estar bem bacana. Uma outra coisa que eu queria aproveitar também e dizer que toda essa programação está lá no Face, né, a segunda mostra Inclusão em Foco, falando da mostra, falando de toda a programação, os horários. Então, assim, é só acessar o Facebook, bem fácil, e também dizer que está aberto para toda a comunidade. Isso é importante. Duas coisas. Então, no Facebook, segunda mostra Inclusão em Foco. Isso. Com essa designação você chega lá. Segunda mostra Inclusão em Foco. E o convite para toda a comunidade. Não pensar só para as pessoas com deficiência, não. Até mesmo, não é só a questão, eu posso no futuro estar precisando disso, por uma questão de idade, como a gente já falou, ou seja, o que for que a vida nos prepara para o futuro,
mas também de interatividade, né? Interação entre pessoas que já têm essa necessidade com quem acha que não tem, né? Para que possa entrar nesse mundo e conhecer isso. É muito interessante. Sabe que tem muita gente que se esconde, que se resguarda, não entra em contato, não sei se por medo, por alguma coisa o repele ter contato com pessoas com necessidades. Eu ia mesmo falar sobre isso, Chico, porque antigamente a pessoa com deficiência, não só ela, mas também os seus familiares, mantinham elas em casa, escondidas, exatamente. Então, com o passar dos anos, né, as políticas públicas vindo para, né, aparecendo mais, e a política pública para a pessoa com deficiência está aí, assim, caminhando para um ideal, ainda não chegamos lá, né? Mas cada vez mais discutir sobre esse tema, todas as áreas perpassa a pessoa com deficiência, seja lá na arquitetura, engenharia civil, questão da acessibilidade dos prédios, das rampas, dos espaços públicos, né? Então, na educação passa a temática, lá na saúde passa a temática, na assistência social. Então, todas as políticas públicas perpassam esse tema. Então, quanto mais se fala, mais desmistifica alguns preconceitos e até mesmo pensamentos não tão corretos, vamos dizer assim. Nós temos pessoas fantásticas. Mais uma cena que eu vi da minha famosa janela da rádio. Aqui na calçada, na frente do posto, estava indo uma senhora empurrando uma cadeira de rodas com uma outra senhora. E aquela senhora começou a escorregar na cadeira. Não sei o que aconteceu, ela começou a escorregar. E eu, meu Deus, ela vai cair. E eu, como é que eu vou chegar lá? E me deu aquele desespero. Quando eu ia comentar alguma coisa, automaticamente eu já vi um monte de gente correndo. Eu nunca vi tanta gente correndo. Saiu o neguinho do poço, saiu o neguinho aqui do outro lado da calçada, saiu o neguinho da prefeitura, saiu o neguinho do calçador. Em 30, 40 segundos, tinha 4, 5, 6, 7 pessoas em volta, ajudando aquela senhora. Eu achei aquela cena tão, tão linda. Ninguém se conhecia, não eram parentes, não eram amigos, eram transeuntes normais, um dia normal da cidade. E esse gesto me encheu de alegria, porque, pô, olha só, cara, muita gente, porque tem muita gente que acaba não, houve o tempo que via a cena e por não saber o que fazer muitas vezes, ter medo de agir, né, se resguardava e ficava de longe. E aquela cena com aquele montão de gente correndo, assim, parecia que tinha pego fogo na cidade, rapaz. E um monte de gente correndo, aquilo me deixou muito feliz. É sinal de que as pessoas estão mudando a sua consciência. Isso é legal. A gente sabe que, né, são duas vertentes, vamos dizer assim. Uma vertente são pessoas que estão mais frias, né, assim, muito individualistas. Mas, por outro lado, a gente tem muitas pessoas aí, quero crer que seja a maioria, que a questão da humanidade está muito presente. Aflorando. Eu acho Ou que isso. a palavra, eu acho que nós estamos começando a deixar o ser humano que existe dentro, que habita dentro dessa pele, aflorar um pouquinho. E de começar a olhar um pouquinho para o outro, né? Às vezes, assim, o caso desse teu exemplo ali, a pessoa ali não tinha como se reerguer na cadeira, que às vezes faltou, a pessoa cuidadora ali esqueceu de pôr o cinto de segurança, alguma coisa aconteceu. Mas que legal ver tantas pessoas se dispondo e ir ajudar. Automaticamente, sem ninguém pedir. Foi automático. Bem, nosso tempo está quase. Vamos reforçar o convite, então? Isso. Eu quero reforçar também, Chico, que esse evento ele é promovido pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, né? E que, na verdade, ele é um evento simbólico, né? Porque o que a gente quer é que os direitos da pessoa com deficiência sejam garantidos no dia a dia, em todos os espaços em que essa pessoa está. E não só que ele se garanta porque as pessoas tenham comoção pela pessoa com deficiência, tenham, às vezes, até um sentimento que não é bom. Que é o pena. Que é o pena. Pena. Mas que, de fato, os seus direitos sejam garantidos. O direito de uma educação significativa, o direito de ir e vir com liberdade e com autonomia. Então, esse é o direito que o Conselho quer que aconteça. É essa ação, é essa prática que a gente quer que aconteça. Esse evento é lindo. Todo mundo está convidado para ir, não só o pessoal de Rio do Sul, região, as escolas, agendem, vão lá, não necessariamente precisa agendar, porque o convite é aberto, mas vão lá para conhecer a mostra. Mas o que o Conselho realmente quer é que os direitos da pessoa sejam garantidos no dia a dia, porque é ali que a vida acontece. Quinta-feira. 9 da manhã. 9 da manhã, abertura na Unidade. Encerrando, 8 horas com os últimos
os últimos detalhes, e 9 horas de encerramento à noite. É isso? Exatamente. É um dia inteiro. É um dia Tem inteiro. tempo para todo mundo. Para todo mundo. Tá Tem certo. que passar lá. Esse é o convite, não é isso? Esse é o convite. Dá uma olhada lá no Facebook para ver a programação, para ver aquele tema que mais lhe interessa. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, agradeço de coração às duas poderosas, Roseli Bonfante, que é psicóloga, e a Denise Dolejal, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Agradeço demais a presença de vocês duas, este é o convite. Volta amanhã. Beijo, tchau.